Tudo bem, pessoal? Num dos meus últimos vídeos, eu apresentei a vocês o conceito de felicidade segundo a psicologia positiva e disse que existem 5 componentes que determinam uma vida mais feliz. São eles: emoções positivas ou prazer, engajamento ou flow, relacionamentos, propósito e senso de realização e conquista. Disse logo depois, em outro vídeo, que não adianta necessariamente trazermos apenas um desses elementos para nossas vidas. Prazer, por exemplo. Porque só esse elemento, sem os demais, trará um desequilíbrio e não necessariamente significará uma vida mais feliz no longo prazo. A pergunta que fica então é: o que eu posso fazer na minha própria vida para trazer um pouco mais esses componentes e conquistar uma experiência de felicidade, de bem-estar cada vez maior? E eu vou começar hoje por um exercício muito simples, fundamental para quem quer trazer um pouco mais de experiências positivas, emoções positivas para o seu dia a dia. O exercício é muito simples. Tudo que você tem que fazer é ao final de todos os dias, de preferência no mesmo local, no mesmo horário, num pedaço de papel, escrever a resposta para 2 perguntas. Primeira pergunta: quais foram as 3 coisas que deram certo hoje? Segunda pergunta: quais são as 5 coisas que eu tenho que agradecer? Quais são as 5 coisas da minha vida pelas quais eu sou grato? Quando você fizer esse exercício, eu vou pedir que você tome o cuidado com o seguinte. Primeira coisa: ao pensar nas 3 coisas que deram certo e nas 5 coisas pelas quais você deve agradecer, tente voltar àquele momento. Por exemplo, se você quer agradecer a relação que você tem com a sua esposa, com o seu marido, tente sentir algo que aconteceu naquele dia entre vocês que mostra por que você tem que ser tão grato. Então tente se lembrar de um abraço, de um sorriso ou de alguma coisa que de fato aconteceu para você lembrar daquele momento e agradecer. Quando você lembrar disso, tente sentir. Tente usar todos os seus sentidos nessa lembrança. Então tente sentir o abraço, o cheiro da pessoa, a voz, o momento em que vocês estavam juntos. E tente fazer isso para cada uma das lembranças que você tiver, tanto das 3 coisas que deram certo, quanto das 5 coisas que você quer agradecer. E, se possível, depois que você fizer isso e reviver aquele momento por segundos apenas, coloque no papel. Então, eu quero agradecer hoje por 5 situações ou coisas que eu tenho na minha vida, e hoje eu quero lembrar aqui das 3 coisas que deram super certo. Faça isso todos os dias, de preferência no mesmo horário, da mesma forma, de preferência no mesmo lugar, por pelo menos 3 semanas, de preferência por mais tempo. Por que esse exercício funciona e para que ele serve? Existe uma tendência, alguns estudiosos discutem que essa tendência ela é ligada à nossa evolução, ou mesmo genética, do nosso cérebro sempre lembrar, sempre trazer à tona, à superfície, momentos ruins, experiências negativas, coisas que não deram certo. É muito comum, quando chegamos ao final de um dia, estamos com muito fresco na nossa cabeça aquelas experiências que não deram certo. Uma conversa ruim com o chefe, uma relação ruim com o cliente, uma relação familiar difícil, ou alguma coisa que não deu certo durante o dia. A verdade é que, todos os dias, qualquer dia, nós sempre teremos experiências positivas e negativas. Mas, se nós não nos cuidarmos, o nosso cérebro sempre vai fazer com que a gente se lembre daquelas que foram negativas. O objetivo desse exercício, então, é: ok, cérebro, esse é o diálogo. Ok, eu tive experiências ruins hoje. Tem coisas acontecendo na minha vida que eu não tenho por que agradecer. Mas eu ativamente vou me forçar todos os dias a lembrar 3 coisas que hoje sim deram certo, por mais simples que sejam. E eu também vou me cobrar todos os dias para agradecer as 5 coisas que eu tenho que são importantes para mim e que eu devo agradecer na minha vida. Faça isso todos os dias. Tente manter respostas cada vez mais frescas, mais novas. Então, mesmo se você por acaso tiver que repetir, por exemplo, eu quase todos os dias agradeço aos meus filhos, mas quando eu faço isso, eu lembro de alguma coisa específica que aconteceu hoje, para que aquela lembrança seja recente, seja nova. Faça isso todos os dias por pelo menos 3 semanas. O que vai acontecer com você? Imagine o seguinte: nosso cérebro tem canais neurais, conexões neurais. E ele está acostumado, porque nós crescemos assim, porque geneticamente nós somos programados assim, e porque nós aprendemos assim, a fazer uma conexão constante entre tudo aquilo que não deu certo.
O objetivo desse exercício é trabalhar a neuroplasticidade para você começar a criar conexões poderosas de lembrança daquilo que dá certo, daquilo que funciona, daquilo que é bom. Com o tempo, essas conexões ficam mais automáticas e você começa a ter consigo, a carregar consigo, não apenas aquilo que não está funcionando e não vai bem, mas também aquilo que está indo muito bem, aquilo que funciona. Para você entender um pouquinho isso na prática, eu comecei a fazer esse exercício 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás, quando a minha esposa me disse que nós estávamos esperando o nosso primeiro filho. E eu comprei um diário e comecei a escrever todos os dias as 3 coisas que deram certo e as 5 coisas que eu devo agradecer. E eu percebi o seguinte, na primeira semana, o exercício era estranho. Parecia estranho para mim toda noite ter que lembrar de coisas que deram certo e de experiências de agradecimento. E eu meio que me forçava a fazer. Alguém tinha me dito que era bom, então eu tentava fazer. Na segunda semana, começou a ficar muito mais fácil. As lembranças vinham mais rapidamente e era muito mais fácil para mim fazer isso. Na terceira semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu, quase todos os dias, eu dirijo aqui do litoral até a capital. E quando eu faço isso, eu pego a serra. E eu sempre que eu dirijo, eu sempre vejo as mesmas coisas. Muito caminhão, muito trânsito, curvas perigosas, neblina e o cansaço de estar sempre dirigindo, sempre na estrada. Num determinado momento, naquela terceira semana, eu percebi que, de repente, eu levantei o meu olhar e eu percebi um ipê amarelo na beira da estrada. E aquilo me marcou muito, eu achei aquilo muito bonito. E automaticamente, em fração de segundos, eu olhei para cima e vi que toda a serra, estava coberta de ipês amarelos. E o curioso foi que naquele momento veio uma voz na minha cabeça que disse exatamente o seguinte: não se esqueça de anotar isso no diário hoje à noite. E eu percebi que o que aconteceu foi, a primeira semana era difícil fazer, na segunda era mais fácil, e na terceira semana o meu cérebro começou a buscar ativamente experiências ao longo do meu dia para escrever no final do dia como algo positivo. Ou seja, no começo, tudo é muito estranho. Depois de um tempo, você percebe que experiências positivas acontecem também na nossa vida. Na terceira semana, o cérebro já tem uma inquietação, porque ele sabe que ao final do dia ele vai ter que colocar coisas boas no diário, então ele começa ativamente a buscar essas experiências ao longo do dia. E qual é a grande vantagem disso? Além de viver ao final do dia a lembrança dessas experiências, você começa ativamente no seu dia a extrair prazer, extrair bem-estar subjetivo, extrair emoções positivas de pequenos e singelos momentos. Isso somado ao longo do dia faz toda a diferença e ao longo de uma vida faz toda a diferença sobre quão feliz, quanto bem-estar você carrega. Tente o exercício. Eu sei que parece simples, parece até trivial. Tente. Eu comecei a fazer há quase 4 anos, nunca mais parei. Minha família inteira hoje faz. E eu, inclusive, tenho alguns outros elementos que eu uso hoje para deixar a atividade ainda mais rica. Tente. Se você quer buscar um pouquinho disso para a sua vida, buscar um pouquinho mais de alegria, de prazer, de emoções positivas em pequenos momentos, tente o exercício. Se você tiver alguma dúvida, como sempre, me liga, me manda uma mensagem no hbueno@email.com que eu vou ter um grande prazer em responder. Mais do que isso, depois das 3 semanas que você tiver de fato tentado e conseguido realizar o exercício, me manda um comentário, me diga como foi. Eu vou adorar conhecer as experiências de vocês, tá bom? Muito obrigado e no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre formas e intervenções para trazermos um pouco mais dos componentes de felicidade para a nossa vida. Grande abraço e até o próximo vídeo.